Deus te abençoe. Graças a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém. Muito bom. Estamos passando um tempo gostoso aqui com os irmãos. Ontem nós tivemos o privilégio de participar de um jantar. E jantar este que nós compartilhamos a palavra. O texto que o Senhor nos deu foi o Salmo 1, e mais ou menos nessa mesma direção, eu queria compartilhar com os irmãos hoje e fazer uma breve exposição do Evangelho de João, no capítulo 15. Quero ler com os irmãos apenas 11 versículos. Esse texto é um texto fantástico, né? Como toda a Bíblia, é um texto maravilhoso. Esse texto, quando você olha para a tua vida e para as suas mazelas, para as suas fraquezas, para as suas lutas, talvez você desanime para os seus fracassos, para as suas mancadas. Aí você olha para esse texto e esse texto te enche de esperança, de alegria, de fé, de crer que em Deus faremos proezas e de que a bênção do Senhor, a graça do Senhor, o amor maravilhoso de Deus para conosco é imensurável, E esse texto ele vai nos mostrar esse caminho de plena felicidade. É um texto que está falando de felicidade, de alegria. Nós falamos isso na quarta-feira à tarde aqui, falamos isso ontem à noite, falaremos hoje e amanhã à noite também, na segunda parte do jantar, também compartilharemos nessa direção. A grande alegria de Deus é quando nós somos alegres nele. Quanto mais eu me alegro em Deus, mais eu tenho prazer em Deus, mais Deus tem prazer em me dar essa alegria, e quanto mais eu o glorifico, mais alegre eu me torno, e quando Deus me vê alegre nele, não em outras coisas, mas nele, nós o glorificamos, e Deus tem prazer, quando o nosso coração está nele, em nos abençoar. É como um filho, quando você tem um filho obediente, um filho que está no caminho, tudo que você tem, você dá para ele, não dá? O seu melhor você dá para ele, porque você sabe que ele tem juízo, que ele vai fazer a coisa certa. Assim é Deus. Quando nós descobrimos que a nossa alegria está em glorificar a Deus, em conhecer a Deus, em amar a Deus, servir a Deus, em viver para Deus, Deus tem prazer em nos abençoar. E esse texto mostra isso. Eu fico encantado com o recurso pedagógico, com o recurso didático de Jesus, de pegar uma verdade tão profunda como a vida de Deus, tão profunda como que um ser humano pecador, cheio de falhas, pode ter uma plenitude de vida. Esse era o tema. E Jesus pega uma figura, pega um pé de uva, pega uma parreira, e a partir daquele parreiral, Jesus constrói e nos dá uma das lições mais profundas das Escrituras. Irmãos, esse texto é maravilhoso. Ele fala da nossa alegria. E a motivação de Deus em nos dar João 15 era essa. Vocês vão ver, o último versículo nós vamos ler, que é o verso 11, e eu já vou lê-lo aqui antes de nós fazermos a leitura. Jesus vai dizer assim, tenho-vos dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Olha por que Jesus falou os 10 versículos acima que nós vamos compartilhar. Jesus disse, olha, eu quero que toda a minha alegria, eu quero que a minha alegria esteja em vocês. E o meu desejo é que a vossa alegria seja completa. É como se Jesus estivesse falando, eu quero que você seja uma pessoa completamente feliz, totalmente feliz.
Nós vimos isso ontem, né? Quando falamos do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não, antes, né? Quem tiver, alguns irmãos já me falaram que já ouviram essa mensagem hoje, né? Se você não ouviu, está disponível já, né? Está disponível na internet, os irmãos podem, no site da igreja, isso, os irmãos podem acompanhar. Uma vez feita essa breve introdução, vamos fazer a leitura, bem pausada, e vá lendo já e degustando, vá lendo e vá perguntando para esse texto. O nosso alvo nessa noite, que você desapareça, que eu desapareça, e que esse texto fique tão evidente, que o Senhor Jesus cresça tanto nessa noite, e a gente olhe para esse texto e o nosso coração seja repleto de alegria daquilo que nós temos em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, nós ficamos mendigando alegria nesse mundo, quando nós temos alegria plena no Senhor. Tem um livro muito gostoso que eu sugiro, chama Teologia da Alegria, do John Piper. Ele vai explicar isso. Tem um outro, Plena Satisfação em Deus. Irmãos, nós nascemos para Deus e só em Deus nós nos realizamos. Nós nascemos para Deus e só em Deus nós nos realizamos. E esse texto fala isso. Nada pode planificar a nossa alma a não ser o próprio Senhor Jesus. Olha o que esse texto diz. Vamos ler? Com bastante cuidado, com bastante carinho, bastante alegria, expectativa de que Deus fale conosco nessa noite. Você imagina, antes de ler, imagina uma cena, Jesus andando assim, né, com seus discípulos e aquela dificuldade deles entenderem o que é a vida. Aí Jesus olha para um parreiral e começa a dizer o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vós, os discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Verso 5, ele diz: eu sou a videira. Repete, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E olha que conclusão que Jesus vai nos ensinar nessa noite. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. O que você pode fazer sem Jesus, meu irmão? Nada. Sem mim, nada podeis fazer. Verso 6, se alguém não permanecer em mim, ele será lançado fora, a semelhança do ramo, e ele secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Agora, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. E quando você estiver nele, pedir o que você quiser e ele te dá, a Bíblia diz que nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria, o vosso prazer, o vosso gozo, a vossa plenitude de vida, seja completa. Com a sua Bíblia aberta, feche seus olhos, abra o seu coração, vamos orar ao Senhor. Pai, tem misericórdia de nós. Livra-nos, ó Deus, do nosso coração orgulhoso, do nosso coração independente, do nosso coração que luta por uma autonomia inexistente, Senhor, inócua, vazia, morta, Senhor. O orgulho de não depender do Senhor, o orgulho de querer fazer do nosso jeito, com a nossa força,
com a nossa capacidade. Pai, de antemão nos rendemos a Ti e cremos que sem o Senhor nada podemos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o maior sonho do ser humano é ser independente de Deus. Se você ler a Bíblia nessa perspectiva, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver o homem dizendo assim para Deus: eu posso viver sem o Senhor. Aí Deus deixa, aí ele se arrebenta, aí ele se arrepende, aí ele busca Deus, aí Deus perdoa, Deus o abençoa, Deus o enriquece, Deus o cura, e ele se firma, e ele fica forte, e a hora que ele está bem, ele abandona Deus, ele esquece, ele vai para a idolatria, ele vai para o pecado, ele vai para outros caminhos, e aí ele se arrebenta de novo, e ele volta para Deus. A história de Israel é essa história todo o tempo. Essa é a história da humanidade. É a tentativa humana de ser igual a Deus, de viver sem Deus. O maior suicídio que um ser humano pode cometer é o suicídio de viver sem Deus. E essa foi a proposta do Jardim do Éden. Quando o diabo chega para a mulher e diz assim: olha, pode comer o que você quiser, não vai acontecer nada. Deus não vai fazer nada com você. Nós pregamos sobre isso recentemente. Ali é a proposta da autonomia humana. É a ideia de que eu sou livre para fazer o que eu quero sem Deus. Eu posso viver sem Deus. A construção da Torre de Babel é uma demonstração disso. A construção do bezerro de ouro é uma tentativa dessa. A incredulidade no deserto não foi Deus que tirou. A idolatria é uma expressão de que eu não preciso de Deus, eu tenho outros deuses. Irmãos, não tem nada que nos humilha mais do que a gente depender dos outros. Não é verdade? Às vezes, como pastor, a gente vai visitar uma pessoa de idade que está doente e a família está dando banho e cuidando, e a gente começa a conversar, e eu digo: como é que está, meu irmão? Eu disse: pastor, a enfermidade a gente até aguenta, mas essa humilhação de depender dos outros, como é duro. E eu imagino que deva ser mesmo. Porque nós temos um orgulho próprio que a gente não quer depender de ninguém. Daí os nossos sonhos de ficar rico, daí os nossos sonhos de ser famoso, daí os nossos sonhos de conquistar coisas, porque a gente não quer depender de ninguém. Mas no fundo nós não queremos depender nem de Deus. Por isso que nós só vamos para Deus quando a gente não aguenta mais. Por isso que nós só buscamos o Senhor quando nós estamos no fundo do poço. Não seria melhor buscar quando estivesse tudo bem? Eu e minha esposa, nós trabalhamos com casais. Esses dias alguém nos procurou e estava dizendo: pastor, eu quebrei todos os princípios, eu não obedeci meu pai e minha mãe, eu casei fora da vontade de Deus, fora da vontade dos meus pais, casei uma idade muito precoce, tive filhos, arrebentei com a minha vida, e o que eu faço? Falei: irmã, por que você não me procurou há 20 anos atrás? Seria tão mais fácil há 20 anos atrás. E nós tentamos ser independentes. Esse texto, Jesus está nos colocando num lugar que aparentemente parece ser confortável, mas para o nosso orgulho não é. A frase "sem mim nada podeis fazer", de um lado ela é muito bonita, mas ela vai de encontro, ela bate de frente com a nossa prepotência, com o nosso orgulho, com a nossa autossuficiência de querer fazer as coisas do nosso jeito. E achar que a gente pode. Por isso que Jesus chama esses discípulos e diz: olha, eu tenho uma história para contar para vocês. Vocês estão vendo esse pé de uva aqui, esse parreiral? Eu sou esse pé de uva aqui, ó. Eu sou esse parreiral. E vocês são os ramos. Cada um de vocês, cada discípulo aqui é um raminho desse aqui. É um galinho. Agora, sabe quem que cuida desse negócio aqui? É meu pai. Meu pai é o agricultor. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conviver com quem cuida de uva, com quem trabalha, quem tem um parreiral profissional, quem já foi num lugar onde é cuidado, né? Rio Grande do Sul, na região de Caxias, quem já teve a oportunidade de visitar aquela região,
Nós temos aqui próximo, aqui de Marialva, tem alguns parreirais. Quem for mexer com uva, sabe que mais importante do que a planta, do que a terra, é ele ter uma pessoa que saiba mexer com poda, com cuidado, com colheita. Tem um lugar certo de plantar. Uva é uma das plantas, cultivar a uva, ela demanda um agricultor especialista, não pode ser qualquer um. Por isso, o segredo desse parreiral que é a igreja, que é Cristo, é o agricultor, que é Deus. E ele está dizendo, olha, quem cuida é Deus, eu sou a igreja, está falando da igreja, e vós sois os ramos. E é muito importante nós entendermos que ele está dizendo o seguinte, você não é nada fora da planta. Se você sair do tronco, você morre. Você depende totalmente do Senhor. Irmãos, quando a gente crê nisso de verdade, para de se bater, para tentar fazer do nosso jeito, para tentar ser Senhor da nossa vida, é um descanso. Mas até chegar nesse ponto, é uma luta. Parece que a nossa vida cristã é essa, né? O Espírito Santo tentando mostrar que a gente não pode, que a gente precisa dele, e a gente tentando provar que pode. Parece aquela criança mimada, que quando acaba o gás, ele tem 3 anos, e a mãe disse assim para o marido, troca o gás, e ele vai lá pegar o botijão de gás, e aquela criança sai correndo e diz, pai, deixa que eu pego. O pai sabe que ele não vai conseguir, mas ele acha que consegue. Irmãos, nós temos essa prepotência no nosso coração. Por isso que Jesus, ao tratar dessa questão, ele coloca de uma forma didática no nosso lugar. Sem mim, nada podeis fazer. Nada. De bom, viu? Porque de ruim a gente faz e muito bem. De ruim nós somos craques. Pouco tempo uma pessoa foi se matricular no nosso curso de casais e disse, pastor, eu preciso aprender fazer o que é bom, amar uma mulher e fazer certo, porque fazer errado eu sou profissional. Eu já nasci bom para esse negócio. Magoar pessoas, ferir, quebrar princípio, enganar, eu sou craque nisso aí. Eu sou o Messi. Eu preciso aprender, eu preciso ser transformado num homem que ame uma mulher, que faça a coisa certa. Obviamente que Jesus está dizendo que sem mim nada podeis fazer, é dar fruto. E fruto aqui é o de Gálatas, que é amor, bondade, ser longânimo, paciente, misericordioso, é aquela lista maravilhosa lá de Gálatas. Muito bem. Todo ramo que está em mim, que ele não dá fruto, ele corta. Por quê? Porque o propósito do ramo é estar ligado para dar fruto. Eu não vou entrar nem nesse tema, porque aqui nós teríamos que gastar um sermão só para falar sobre isso. Mas o que dá fruto, você fala, ele deixa de dar fruto? Não, ele poda. E aí, irmãos, é complicado. Porque se você der uma olhada num parreiral, depois da poda, você manda embora o sujeito que fez aquilo. Porque ele arrebenta com tudo, ele corta tudo, parece que ele matou tudo. Você olha assim, depois dele passar a poda, você fala, acabou, não tem mais nada. O que esse sujeito fez? Destruiu o meu patrimônio. Você já percebeu que quando você vai para Deus, você começa a buscar Deus, num primeiro momento parece que a coisa ficou pior? Você não tinha tanta luta assim na tua casa, você não tinha tantos problemas assim. Parece que quando você começa a buscar o Senhor, aí você começa a voltar-se para Deus, aí vem luta. Aí Deus trata. Agora, Deus só trata quem é filho. Se você sair ali fora e ver uma criança quebrando uma vidraça, fazendo coisa errada, você não vai fazer nada porque não é teu filho. Agora, se for teu filho, você vai pegar uma vara, se você for um pai de verdade, vai disciplinar teu filho, não vai? Porque você ama. Por isso que o texto está dizendo que aquele que é filho, aquele que é ramo, quando ele está dando fruto, ele poda, ele corta, ele limpa, ele tira os excessos. Irmãos, quando Deus começa a tratar da nossa vida, quando Deus começa a cortar o que está demais em nós, você olha para o espelho e fala, Senhor, será que vai sobrar alguma coisa? Mas daí você tem que lembrar quem é o agricultor, quem é que está com a tesoura fazendo a poda? Quem? É o Pai.
O meu pai é o agricultor. Ele sabe o que estou fazendo. E Jesus vai usar uma figura da limpeza com a água, com a palavra. Ele diz, vós já estáis limpos pela palavra. E o processo é a palavra que vai nos limpando. Muito bem. Quando nós entendemos que todo o sofrimento que Deus permite na nossa vida, irmãos, Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Mas às vezes uma poda de Deus, às vezes um tratamento de Deus, às vezes dói mais nele do que em nós, mas precisa ser tratado. É como um pai. E às vezes quando Deus está tratando, a gente não entende. Mas um pai amoroso, perfeito, faz o melhor para o seu filho. Mas às vezes na ótica do filho, não está entendendo nada. Vou te dar um exemplo para você entender o que eu estou dizendo. A criança tem 5 anos de idade. O menino tem 5 anos, o pai é o herói, o pai é o homem mais forte do mundo. Se você perguntar quem que é o homem mais forte do mundo, ele vai dizer que é o pai. E ele é acometido de uma infecção de garganta violenta. E aí o pai abraça ele e diz, meu filho, vem cá que eu vou cuidar de você. E ele já fica feliz. Aí o pai o pega, leva um médico, aí vem um sujeito, já enfia um negócio dentro da garganta dele lá, né? Judia um pouco dele e tal, escreve um papelzinho, dá para o pai, fala, ufa, acabou. Aí passa numa farmácia. Aí chega na farmácia, leva ele para uma salinha, ele já fica desconfiado. Daqui a pouco o sujeito abre uma caixinha, tira um negocinho com agulha na ponta. Ele, ai Jesus, para que lado que vai isso? Aí começa a olhar para ele, começa a dar aquela batidinha assim, né, que já arrepia a gente, né? Aí o menino olha para aquele homem e diz assim, ele vai vir para o meu lado, meu pai é meu herói, meu pai vai dar um chute nele, vai quebrar aquela injeção, vai arrebentar com ele, vai me livrar. Para surpresa dele, sabe o que o pai faz? Em vez de pegar o homem, pega ele. E segura ele para ele aplicar a injeção. E nessa hora ele não está entendendo nada. Aquele que mais me ama está segurando para esse malvado me judiar. E aquilo dói profundamente 2 vezes, no físico e na alma. 10 anos depois, 15 anos depois, ele olha para trás e quando o pai conta a história, e diz, meu filho, aquela injeção te salvou de uma profunda infecção que poderia te levar até a morte. Ali era um ato de amor e doeu muito mais em mim do que em você. Sabe, irmãos, há coisa na nossa vida que a gente não entende. Mas a Bíblia não diz lugar nenhum que a gente tem que entender. A Bíblia diz que a gente tem que crer. E descansar. E dizer, meu pai é meu agricultor, ele sabe o que ele está fazendo na minha vida. Irmãos, a poda não é fácil. A poda é tesoura, é corte. Às vezes nós passamos por situações que você não entende. É como aquela criança que não entende o pai segurá-lo para aquele monstro terrível dar uma agulhada nele. Mas aquele é um ato de amor. Irmãos, Deus só trata da nossa vida o que realmente precisa ser tratado. Mas para que Ele faz isso? Para que a gente produza mais fruto ainda. Nós estamos olhando o presente, Deus está olhando a eternidade. Nós estamos olhando aqui, Deus está olhando lá na frente. Por isso, irmãos, que quando Ele chega, a partir do verso 4, Ele vai dizer que o segredo dessa vida é estar em Cristo. E Ele vai usar e abusar do verbo permanecer. E é interessante que do verso 4 até o verso 10, Ele vai usar 11 vezes o verbo permanecer. É uma repetição exaustiva. Olha aí para você ver. Verso 4, permanecer em mim e eu permanecer nele. Final do verso 4 ainda, permanecer na videira. Finalzinho, não permanecerdes em mim. Verso 5, quem permanecer em mim. Verso 6, se alguém não permanecer. Verso 7, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Verso 9, permanecer no meu amor.
Verso 10, permanecereis no meu amor. Verso 10 ainda no final, e no seu amor permaneço. O que Jesus está dizendo, olha, só há um segredo da vida, só há uma forma de termos vitalidade, só há uma forma de sermos vitoriosos e produzirmos frutos do Espírito, é estar ligado em Cristo. Ele diz, gruda em mim, não solta, não vá atrás de outras fontes. E se nós pudéssemos aqui soltar a nossa imaginação, 2 galhos, um próximo do outro, e um rompe com o Senhor, e dizer, eu vou produzir frutos sozinho. O que o texto diz que vai acontecer com o galho que se rompeu? Murcha, seca, vira lenha e vai para o fogo. É impressionante. Num dia quente, você passa numa lavoura, em qualquer lugar, tem uma planta, você pega um facão, corta um galho, solta, põe ali no sol, dá uma volta, quando você voltar ali já está murcho. No outro dia já está diferente. Pouco tempo ele está seco, morre. Irmãos, só tem uma esperança para nós, é estarmos em Cristo, permanecer, 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 permanecer. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, Cristo em vós, esperança da glória. E ele vai terminar no verso 11, e ele vai dizer, sabe por que eu falo isso para vocês? Eu não quero anular vocês, eu não quero cortar nada a alegria de vocês, ao contrário. Olha a motivação de Jesus em nos ensinar essas verdades no verso 11. Eu tenho dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós. Ontem à tarde nós compartilhamos com as irmãs que estavam aqui, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Hoje Jesus está dizendo, eu quero que a minha alegria esteja em vós. E ele termina, e a vossa alegria seja completa. Vossa alegria seja completa. Irmãos, aonde que está a nossa alegria? Em Jesus, em Cristo. Não adianta a gente ficar mendigando alegria em outros lugares. Algumas pessoas buscam alegria em romance, em aventura amorosa. Saúde não pode trazer alegria. Bens materiais não podem produzir alegria. Segurança financeira não traz alegria. Uma viagem gostosa para um lugar bonito não pode trazer alegria. Pode até proporcionar momentos de euforia, mas a alegria verdadeira, Jesus está dizendo, alegria completa, só Jesus. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, vós os ramos. Quem estiver em mim vai produzir muitos frutos. Permanecer em mim, permanecer, permanecer. Essa é a palavra de ordem do Senhor Jesus para nós. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé. Confesso para o Senhor nessa noite, quem sabe você tem sido infiel ao Senhor e tem buscado alegria em outros lugares. Irmãos, tudo passa, tudo é passageiro nesse mundo. Tudo é vaidade, como diz Eclesiastes. Mas se nós estivermos em Cristo, nós temos alegria completa. Irmãos, a alegria do Senhor, ela não depende de circunstância. A alegria do Senhor não depende de circunstância. Estar alegre porque você está com saúde, com dinheiro, não tem mérito nenhum. Mas a nossa alegria é Jesus. Senhor Deus, em Teu nome, eu quero colocar cada um dos meus irmãos diante de Ti. Pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos dê um coração voltado para Ti, Senhor. Um coração totalmente Teu. Senhor, que o Senhor não permita que o nosso coração enganoso se afaste do Senhor, achando que nós temos vida própria. Senhor, nós não podemos fazer nada sem o Senhor, mas no Senhor faremos proezas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
pastor. Amém, glória a Deus. Quantos foram abençoados aí? Amém. Levanta as tuas mãos para os céus, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha de paz, que o Espírito Santo venha cada vez mais forte sobre a tua vida, a graça de Deus te envolva e a glória do Senhor esteja na sua frente, na sua retaguarda, por todos os lados, abençoando você, a tua casa e a tua família. Que o Espírito Santo mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré. Que o sangue de Jesus, precioso, venha ser purificador da tua vida, do teu coração, da tua alma, de toda a tua história. Que a bênção do Senhor venha sobre você e que você triunfe sobre toda tentação, dificuldade, luta ou tribulação. Que o Senhor seja a tua bandeira, que o Senhor seja a tua vitória. Saia daqui abençoado pela glória e a graça do Senhor. Amém, meu irmão? Dê uma